Muito bem. Nessa aula, então, nós vamos ver quais são as marcações que a gente precisa fazer no rosto da nossa cliente para conseguir fazer um desenho de sobrancelha bonito com mais facilidade, ok? Vamos ver essas 6 marcações, então. A primeira, como vocês podem observar na imagem, a primeira marcação que a gente vai fazer se chama base. E nós vamos chamar de bases porque realmente vamos fazer 2 marcações, 2 bases. Uma que é a nossa base inferior, que é a que vocês estão vendo no vídeo, que fica logo abaixo das 2 sobrancelhas. É uma linha reta, então independente do formato da sobrancelha, se é uma sobrancelha certinha, alinhada, ou se é uma sobrancelha diferente, a linha que nós vamos fazer precisa ser reta, ok? Abaixo das 2 sobrancelhas. E nós vamos posicionar ela bem abaixo do início das sobrancelhas. Consegue perceber que a linha nesse ponto aqui toca o início das sobrancelhas? Ok? É isso que essa base precisa fazer, essa referência que a gente tem que ter na hora de colocar essa linha reta, que é a base inferior, porque fica abaixo das sobrancelhas. Logo depois de fazer essa linha de baixo, a base inferior, nós vamos fazer também uma base superior, que vai ser uma linha que nós vamos fazer na parte de cima da nossa sobrancelha. Vai ser a nossa base superior, ok? Vai ficar assim, uma linha assim, acima da sobrancelha. E da mesma forma que a nossa base inferior precisa tocar no início da nossa sobrancelha para dar para a gente uma base, um apoio de onde a sobrancelha começa, a base superior, que é essa linha vermelha que eu coloquei aqui, também precisa tocar no início da nossa sobrancelha aqui, ok? Porque quando ela toca aqui no início, eu tenho o começo das minhas 2 sobrancelhas alinhado. Então, mesmo que uma sobrancelha seja mais alta, a outra sobrancelha mais baixa, elas estejam em posições diferentes, com a base, as 2 bases inferior e superior, eu consigo alinhar esse início aqui. E aí as 2 sobrancelhas vão começar na mesma posição, ok? Então, por isso que ela é muito importante. E uma forma super simples de encontrar essa base, quando estiver muito difícil, né, pelo início da sobrancelha, é lembrar da imagem aqui do crânio que vocês estão vendo, da nossa estrutura óssea. A nossa estrutura óssea tem aqui, olha, no crânio, o que a gente chama de caixa ocular, do globo ocular, que é realmente uma parte, né, do crânio que é funda para que os olhos sejam encaixados, para que os olhos fiquem encaixados, né? Os nossos olhos ficam aqui. E como ela é funda, aqui em cima, essa parte do osso, ela é sobressalente, ela é proeminente. Então, se você apalpar acima dos seus olhos, você vai sentir que tem uma caixa óssea, né, mais elevada, sobressalente, onde as sobrancelhas estão apoiadas. Por isso que a gente chama essa marcação de base, né? Porque ela realmente vai dar pra gente um suporte para começar o nosso desenho da sobrancelha, o nosso desenho de sobrancelha, ok? Feitas as 2 bases, a base inferior e a base superior, a nossa próxima marcação de referência no rosto da nossa modelo ou cliente vai ser o ponto inicial, que vai ser a referência para o começo das 2 sobrancelhas, ok? Como nós vamos fazer essa marcação? Nós podemos fazer naturalmente olhando para a sobrancelha da cliente, para o desenho dela, e marcando a linha onde começam os pelinhos, onde tem os primeiros pelinhos, a gente faz uma marcação delimitando esse começo da sobrancelha, ok? Algumas pessoas ensinam a seguir como referência o canto interno dos olhos, aqui e aqui. Mas por que isso é um problema? Vamos, por exemplo, supor que a gente vai fazer dessa forma na modelo do vídeo. Vamos colocar aqui o nosso ponto inicial, aqui, seguindo o canto interno dos olhos, ó. Dá um pouquinho, aqui, ó, o canto interno dos olhos. A mesma coisa do outro lado, ó. A mesma coisa do outro lado. Aqui. Qual que é o problema de seguir o canto interno dos olhos? O problema é que muitas vezes a cliente tem o formato dos olhos e o espaçamento entre os olhos desproporcional ao desenho da sobrancelha. Por exemplo, a modelo aqui do vídeo, ela tem os olhos mais afastados. Não é exageradamente afastados, mas são afastados.
Se a gente segue o canto interno dos olhos como referência para o início da sobrancelha, a gente acaba tirando aqui, ó, tá vendo? Um bom pedaço da sobrancelha dela. Então, por isso, a nossa referência na face, no rosto da nossa cliente, na estrutura óssea dela, vai ser o ossinho do nariz. Porque o nariz, sim, fica realmente no meio das sobrancelhas, entre as duas sobrancelhas. Então, quando a gente segue o ossinho do nariz, essa partezinha aqui, a gente tem o início das sobrancelhas num ponto melhor no rosto da nossa cliente, ok? Então, essa vai ser a nossa referência, o ossinho do nariz. Sempre acompanhando a estrutura de pelos. Então, a cliente precisa ter pelos no início, rente ao ossinho do nariz para eu marcar aqui. Senão, eu vou aproximar a linha um pouquinho mais de onde tem pelos na sobrancelha dela, ok? Então, a gente pode fazer só no olho realmente, procurando onde começa o início dos pelinhos, mas o ossinho do nariz é uma referência também para fazer essa marcação, esse ponto inicial, ok? Feita a nossa terceira marcação, ponto inicial das sobrancelhas, já teremos a base também aqui nesse momento, né? Nós vamos para a nossa quarta marcação, que é um ponto de referência para conferir se as sobrancelhas estão alinhadas, se elas estão centralizadas no rosto da cliente, que vai ser o ponto central. O ponto central vai seguir a direção da pontinha do nariz, do arco do cupido da boca, ok? Ele precisa estar centralizado no meio do rosto da nossa cliente. Então, a gente vai colocar, seguindo a referência da pontinha do nariz e do arco do cupido. Mas para que ela vai servir? Bom, esse ponto no meio vai nos mostrar a distância que a gente tem do início das duas sobrancelhas para o meio do rosto. Então, se uma sobrancelha estiver mais distante do meio do rosto, quando a gente fizer o ponto central no meiozinho do rosto, nós vamos perceber essa diferença, ok? Então, ele serve para centralizar os dois desenhos das sobrancelhas no rosto da nossa modelo. Não ficar com a sobrancelha afastada nem para a esquerda, nem para a direita, ok? Feito o nosso ponto central, nossa quarta marcação, vamos para a quinta marcação, que é uma marcação super simples de fazer também, que é o ponto alto. O ponto alto da sobrancelha, o nome já indica tudo. Na verdade, todos esses nomes são bem indicativos, né? Ponto inicial, onde inicia, ponto central é o centro do rosto da nossa cliente, ponto alto é a parte mais alta da sobrancelha. Como que a gente pode marcar esse ponto seguindo a estrutura natural? Nós vamos acompanhar o desenho da sobrancelha fazendo exatamente o percurso do desenho. Então, eu vou acompanhar aqui o desenho da minha sobrancelha e vou reparar a direção que ele vai, se ele está subindo ou está caindo. Ó. Então, aqui, o meu desenho está subindo, está subindo, está subindo. Chegou aqui assim, ele começa a cair, certo? Na cauda. Antes dele cair, na quininha onde ele começa a cair, eu tenho o meu ponto alto, que é a parte mais alta da minha sobrancelha. Então, aqui na minha sobrancelha direita, tá aqui assim, e aqui na minha sobrancelha esquerda, tá aqui assim, ok? Aqui na modelo, a linha está assim em formato de V para vocês entenderem como ele fica posicionado no rosto. Mas na hora de desenhar na modelo, basta fazer um risquinho, como a gente fez nos outros pontos, assim, ó. Pode fazer mais alto na testa, na direção do ponto alto, ó. Ok? Eu faço um risquinho assim, na direção do meu ponto alto. E a mesma coisa na outra sobrancelha. Eu vou fazer um risquinho assim na direção do meu ponto alto, ok? Eu vou ter esse ponto marcadinho, onde é a parte mais alta da minha sobrancelha. É aqui que eu sei que eu preciso evidenciar essa quinta marcação, nosso ponto alto, ok? E nossa última marcação é o ponto final das sobrancelhas, que é onde termina o desenho da minha sobrancelha. Então, eu vou fazer um risquinho, uma linha aqui no final de uma sobrancelha e depois no final da minha outra sobrancelha, ok? Essas marcações vão ser a nossa referência para o desenho da sobrancelha. Vamos aqui fazer todas as marcações para você entender muito bem como a gente vai fazer isso na modelo. Já temos a final aqui, vamos aproveitar ela. Então, vamos começar com a nossa base inferior, certo? Que é a nossa primeira marcação. Então, eu vou fazer aqui uma linha que acompanha o início das minhas duas sobrancelhas, certo?
Então, ele vai ficar aqui bem abaixo das minhas duas sobrancelhas, centralizando aqui, alinhando aqui, melhor dizendo, o início das duas sobrancelhas, certo? Vou colocar de preto para ficar tudo igual. Agora eu vou fazer, feita a minha base inferior, eu já faço logo em seguida a minha base superior, que vai ser para alinhar a parte de cima da minha sobrancelha, ok? Na hora de desenhar na cliente, é um pouco mais difícil fazer a linha tão grande assim, tá vendo? Pegando aqui a pálpebra da cliente, acompanhando todo o desenho da sobrancelha. É difícil por quê? Porque no rosto mesmo nós temos ondulações na pele, ondulações no rosto, então é mais difícil fazer uma linha reta. Não tem problema, essa linha pode ser deste tamanho aqui perfeitamente, ó. Só que ela precisa me dar essa referência aqui, ó. O início das minhas duas sobrancelhas, ok? A base delas, onde elas estão apoiadas, onde elas vão começar, a altura que elas vão começar na parte de baixo e a altura onde elas vão começar na parte de cima. Eu vou fazer a linha bem rente ao início dos pelos da minha cliente, ok? A estrutura aqui de pelos dela. Então, feita a nossa base inferior, nossa base superior, o próximo ponto é o ponto inicial. São dois, né? Agora, todos os outros pontos a partir desse momento, depois que a gente faz as duas bases, serão sempre dois pontos, no início de uma sobrancelha e no início de outra. Então, vamos fazer aqui, ó, acompanhando a estrutura de pelos dela. Começa pelos aqui nesse ponto. Feito de um lado, eu vou fazer do outro lado também. Então, eu vou pegar o início, de onde começam os pelos. Aqui eu ainda cortei um pouquinho do pelo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou aproximar um pouquinho mais para cá, para ela ficar rente aos pelos da cliente. Eu não quero tirar nenhum pelinho dela, ok? Tudo bem. Não acompanho aqui o início do canto interno dos olhos. Se eu fosse acompanhar, esse risquinho estaria aqui, ó. E eu ia acabar tirando um pedacinho da minha sobrancelha aqui. Então, eu estou acompanhando a estrutura natural, onde começam realmente os pelinhos da minha cliente, ok? E como você pode perceber, essa marcação fica bem próxima ao ossinho do nariz aqui, fechando no ossinho do nariz. Para eu ter certeza que a minha sobrancelha, que o meu ponto inicial da sobrancelha está centralizado, eu vou fazer a nossa quarta marcação, que vai ser o ponto central. Ele eu vou deixar de vermelho aqui, ó, só para alinhar. E qual que é a minha referência? Arco do cupido e pontinha do nariz. Então, eu venho assim, olha, acompanhando o desenho no rosto da minha cliente, ok? Não preciso desenhar o rosto inteiro dela, mas aqui nesse ponto eu preciso marcar. E com feita essa marcação ponto central, eu percebo aqui, ó, que a distância do ponto central para o ponto inicial dos dois lados é a mesma distância, ok? Talvez tenha meio milímetro, 1 milímetro de diferença. Na prática, às vezes a gente consegue perceber essas diferenças, mas são diferenças muito pequenas que a gente não precisa considerar. Quando eu for mostrar para vocês a aula prática, né, fazendo isso na aula prática, essas marcações direto no cliente, vocês vão entender melhor que essa diferença pequena de 1 milímetro, meio milímetro, não precisa ser corrigida porque não vai chamar atenção de forma negativa, ok? Agora, se o meu ponto inicial de uma sobrancelha tivesse, por exemplo, aqui, olha, fica claro que a distância do meu ponto central não é a mesma dos dois lados, ok? Então, eu teria que ajustar. Então, para isso serve o meu ponto central, para ele me dar certeza de que o ponto inicial está centralizado, que as duas sobrancelhas estão no lugar certo, que elas não estão mais para a direita nem mais para a esquerda, ok? Feita, então, a nossa quarta marcação do ponto central, vamos para a quinta marcação, que é o ponto alto. Então, eu vou fazer aqui nessa direção. Eu não preciso atravessar a sobrancelha. Posso? Posso. Porém, na hora que eu for fazer o desenho, eu vou acabar apagando a parte que passa dentro da sobrancelha para fazer o desenho. Então, para evitar de apagar, eu já coloco ele aqui, ó, só no tamanho que eu vou usar mesmo, acima do ponto alto da cliente, ok? Feito o ponto alto de um lado, eu vou fazer o ponto alto do outro lado também. E dando a mesma referência, ok? Consegue perceber aqui, ó, que o ponto alto ainda pode ser arredado um pouquinho mais no final, que tá aqui, ó. Minha parte mais alta da minha sobrancelha está aqui, neste lugar. Então, vou colocar ele aqui, ok? E dessa sobrancelha,
aqui, nessa direção. Muito bem. Então, nossa quinta marcação, ponto alto, também já está marcado. E por último, nosso ponto final, que nós vamos aproveitando aqui a foto desse último ponto que já estava aqui, né? Onde termina a minha sobrancelha. Com essas referências aqui, eu consigo perfeitamente fazer um excelente desenho nas sobrancelhas, que a gente vai ver em outra aula.